Olá, camaradas. Estou arrumando aqui o telefone para dar início a mais uma live incansável. Estamos lançando mais uma vez online, nesse momento de pandemia, a obra Os Incansáveis, escrito em coautoria com os outros dois administradores do ICI, Bagé Hayek e Christian Cesário, e pelo provavelmente maior jornalista esportivo do Brasil, Sérgio Xavier Filho, selo faixa preta da editora Contexto, que inaugura uma nova série de livros e vídeos para complementar o conteúdo, que vão apresentar de forma empolgante o universo das lutas. Nosso camarada no dia de hoje, o qual participará desta conversa, é um agregado incansável. O Leocádio acabou de entrar, eu vou dar acesso para ele. Olá, Romilda, tudo bem? Enquanto o Alexandre Leocádio, nosso convidado, não entra, aguardamos ele aqui. E aí, CC? Tudo bem, Leocádio? Como é que você está, camarada? Tudo bem, boa noite aí. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua atenção para podermos realizar este lançamento online. Que isso, a honra é minha. Eu sinto muito honrado pelo convite. Alexandre, deixa eu contextualizar a obra, em seguida eu passo para você se apresentar e logo depois falar também sobre o tema do dia de hoje, que é um dos pilares dos incansáveis, que é a longevidade saudável. Mas, camaradas, para aqueles que estão nos assistindo no dia de hoje e principalmente para aqueles que vão nos assistir no canal do IGTV e no canal do YouTube, deixa eu contextualizar para vocês a história desta obra. Tudo começou com o próprio ICI. Nós, há 5 anos atrás, eu era aluno do Sensei Ishii. Deixa eu ver se eu acerto o celular aqui, melhorar a altura. Acho que melhorou um pouco, né? Era aluno do Sensei Ishii e ele estava em 2015 passando por problemas de saúde, a academia não estava administrativamente organizada e ele me convidou para assumir os treinos da época Associação de Judô e Karatê Ishii. Eu não me julguei preparado, nem por tempo, nem por condição técnica, não era para eu fazer aquilo sozinho, mas eu falei que conhecia 2 camaradas, os quais eu tinha me aproximado nas competições do judô veteranos principalmente, e que juntos talvez nós pudéssemos atender esse convite do Sensei Ishii. O Sensei Ishii quis conhecê-los e eu apresentei o Bagé e o Christian para o Ishii em 2015. Ele gostou muito da proposta deles, do tipo de treino intenso que você conhece bem, né, Leocádio, que eles promovem, né? Mas ele falou, vamos fazer o seguinte, durante 6 meses, vocês treinam aqui comigo e se tiver tudo ok, se der liga, por assim dizer, tanto técnica quanto empatia emocional, vocês assumem o treino. Nós ficamos 6 meses ministrando esses treinos, depois disso o Sensei Ishii deu ok e falou, ok, vocês assumem. Quando nós começamos a trabalhar, teve um trabalho absurdo administrativo para ser feito, a associação estava federada desde 2003, então se imagina a papelada em atraso que a gente foi organizando, e depois que os organizamos, rebatizamos a Associação de Judô e Karatê Ishii como ICI, só que ainda não era o ICI atual, era Instituto Chiaki Ishii. E o Bagé e o Cris começaram a treinar, começamos nós 3, logo foram aumentando, a energia foi se espalhando, a equipe da GV veio treinar conosco, então os universitários entraram também, e logo a gente formou uma equipe que tinha, no começo de 2016 tinha 30 atletas, no final de 2016 chegou a 50 atletas. Começamos a participar de competições, fomos bem, né? Logo na primeira competição, a Copa São Paulo, o ICI foi campeão nos veteranos. O próprio Sensei Ishii ficou super empolgado e aí no Mundial de Fort Lauderdale daquele ano, ele quis ir com a gente. Então foi vários incansáveis competir, como chefe da delegação, assim no bom sentido, foi o próprio Sensei Ishii que naquele ano retornou às competições, depois de 40 anos se sagrou campeão mundial de veteranos, né? 2017 a gente seguiu nessa mesma intensidade,
Só que novos problemas de saúde fizeram o Sensei Ishi pedir o imóvel, porque ele iria encerrar as atividades de judô. Nós tivemos que muito rapidamente conversar com o Vinícius, que você conhece também, lá do Projeto Budô. Ele abriu as portas para nós ministrarmos os treinos durante 6 meses lá no Projeto Budô. Nós ministramos os treinos lá, até o Bagé foi atrás e ele conseguiu um espaço que nós carinhosamente hoje chamamos de Coliseu, lá na Rua Barão do Bananal 475. Você conhece bem, quem quiser conhecer, as portas estão abertas, os treinos são diários, né? Nós inauguramos em meados de 2018, logo depois ampliamos o escopo social, com aula para atletas carentes na sede, lá na Barão do Bananal, e também em Guarulhos. Chegamos a ter 250 atletas, entre carentes e não, e o ICI continuou crescendo, né? Fizemos treinos especiais para promover o judô veterano, a gente fazia com o Sensei Ishi, como ele não podia mais por problemas de saúde, fizemos com o Paulo Duarte, depois fizemos com o Floriano Almeida, e assim, foi crescendo o ICI, e chegou um momento que eu pensei, pô, isso é uma história. Esses perrengues, eu passo aqui, você pode passar no norte, o outro passa no nordeste, o outro passa no sul, porque montar um instituto não é trivial. Um projeto social não é simples, você sabe disso. De judô tem outras complexidades. Então eu procurei o Daniel Pinsky, era um faixa preta formado também pelo Sensei Ishi, que era sócio de uma editora, a editora Contexto. Apresentei o projeto para ele, ele achou a história incrível e falou, vamos fazer essa história. E aí nos apresentou em seguida o Sérgio Xavier Filho, que é repórter da Sport TV, e já havia escrito um romance esportivo que é Operação Portuga, só que era sobre outro esporte. O esporte era a corrida. Durante um ano, o Sérgio fez um trabalho de pesquisa extenso, fez entrevistas, mas levantou vários dados também sobre o judô veterano que estão na obra, né? E finalmente, depois de um ano, nós estamos aqui lançando Os Incansáveis, pela editora Contexto, que com este livro inaugura o selo Faixa Preta, dedicado exclusivamente a livros sobre lutas, que são histórias reais, mas são contadas de forma empolgante pelo Sérgio Xavier. E um dos desafios dele, Alexandre, e é por isso que a gente teve a ideia de ter essa conversa, é que o ICI, ao longo desses 5 anos, nós desenvolvemos 5 pilares. Mente de campeão, que é você, assim, colocar garra absurda em tudo que faz, buscar o máximo. Isso vale para o esporte, assim como vale para a vida. Todos os pilares são assim. Ser evolutivo, ter humildade para saber que você sempre tem muito a melhorar, né? E sempre se dedicar naquilo que faz. Ninguém põe a mão no meu kimono. Esse é um pilar mais técnico, mas assim, no ICI você já viu, a gente não é que consegue, mas tenta ter controle da manga, ter controle da gola, conduzir o adversário para uma posição de vulnerabilidade. É um foco técnico, mas também vale para a vida. Todos no final valem. Nós por nós, que é sempre ajudar o outro. No ICI, você sabe, a gente busca, a gente tem o ICI, tem os agregados do ICI, e agora com o Cris como coordenador de veteranos lá da CBJ, tem um universo grande que a gente sempre busca ajudar, e nesse caso dos veteranos temos sido bem-sucedidos. Afinal, nos últimos 5 anos, o Brasil, que não era um top 5, em todas as edições do Mundial conseguiu, pelos atletas participantes, estar entre os top 5. E você vai num brasileiro, numa Copa São Paulo, você vê a quantidade de gente que está participando das competições, né? E o último pilar é a longevidade saudável, que nós temos um grande ícone no ICI, que é o próprio Ítalo Rachid, que promove a longevidade saudável, né, Alexandre? Mas é assim, a gente, começa a praticar judô quando jovem, às vezes para se acalmar, nem sempre dá certo, né? No meu caso não deu, mas você vai praticando e não precisa parar, porque você entra numa faculdade, entra numa profissão, ou está com uma lesão, né? Você pode praticar esportes, você pode ter uma boa alimentação durante a sua vida. E esse é o 5º pilar do ICI, que o Sérgio Xavier não colocou de forma explícita no livro, mas colocou de forma sutil, que é a longevidade saudável. E esse é o tema da nossa conversa no dia de hoje. Alexandre, passando a bola para você,
Conta um pouco para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir no canal do IGTV ou no canal do YouTube, da sua trajetória esportiva e profissional, e depois a gente vai entrar no pilar da longevidade saudável. Bom, primeiro boa noite a todos, obrigado, agradeço o convite do Sensei Rodrigo. Meu nome é Alexandre Leocádio, sou engenheiro, né, e comecei judô desde pequeno, né, e com o decorrer dos anos, faculdade, trabalho, eu acabei dando uma parada no judô, né, e segui na carreira de engenheiro, mas assim, sempre com o judô, sempre acompanhando o judô, sempre acompanhando o que estava acontecendo no meio. Aí também sou atleta de jiu-jitsu, né, na época que eu fiquei parado do judô, comecei a treinar jiu-jitsu, e sou engenheiro da Infraero, né? Tô mais de 10 anos. Antes era engenheiro do Exército, saí para ir para a Infraero. E depois de vários anos já afastado do judô, encontrei um grande amigo e ele me convidou a retornar para o judô. E depois que eu retornei, não parei mais, mas quando eu retornei já estava próximo de veterano já. E aí quando eu encontrei, assim, descobri o novo mundo dos veteranos, né? Em 2009, havia um campeonato no Rio Grande do Sul. E, assim, vai ter um campeonato de veteranos, vamos, a gente juntou a galera e foi, a gente competiu, medalhou. Eu lembro que eu fiz uma semifinal com o Cezinha Rocha. E aí no outro ano eu conheci o Cris. O Cris ainda era mais novo ainda, usava o moicano, né? E aí foi quando começou nossa amizade. Aí a gente foi, o Cris sempre tomando a frente, então sempre movimentou, unificou os veteranos, né? Sempre promovendo essa unificação da gente, e desde então eu não parei mais. Tendo competir, inclusive veio o Sensei X ser campeão mundial lá em Fort Lauderdale, foi muito emocionante, né? Acompanhei o Cris medalhando, sendo campeão, né? Então desde então acho que só não fui pro de Óbia, mas em diante eu venho, assim, sempre que posso, ir nos campeonatos, né? Consegui medalhar ano passado lá em Chile, lá no Chile, né? Fiz a final com o Cezinha, mas como estava machucado, logicamente o Cezinha é bem mais forte, então eu fiquei com a prata. Mas assim, sempre não parei mais, eu estou sempre treinando, sempre que pode, né? Apesar da pandemia, e assim, mantendo contato com vocês, né? O Cris a gente está sempre se falando. Sempre que posso ir a São Paulo, vou lá dar um treino lá no CI. É sempre uma honra. A gente sempre aprende, isso que é importante. Compartilhar conhecimento, né? E é isso. Muito legal, Alexandre. Parabéns pela sua trajetória, pelo resgate. Conta para nós um pouco o que te motivou a retornar ao judô depois que você teve uma trajetória mais jovem, teve assim vários perrengues profissionais. Eu acho que isso é muito legal você estar falando, porque é uma realidade que muitas pessoas passam, né? Mas poucas voltam, tem aumentado, mas nem todas voltam. Isso é um pouco do que a gente conta na obra dos Incansáveis. É essa vontade, né, de retornar, que às vezes é por uma decisão de foro íntimo, mas também tem uma motivação externa, tem a busca de melhorar a qualidade de vida. Existem objetivos individuais. Conta para nós, como que te motivou, qual foi o gatilho para você retornar ao judô e, como você falou, depois disso não parar mais? O judô, assim, eu sempre pratiquei esporte desde pequeno. Isso é uma coisa que eu agradeço muito a meus pais. Então, é uma obrigatoriedade da família fazer esporte. Meu pai é faixa preta de judô também, mas ele não me obrigou ao judô. Era natação, eu nadava e fazia judô paralelo. Sempre tive vários esportes. Fiz até basquete, né? Passei um ano na equipe da escola de basquete. Mas continuei sempre no judô. O judô fazia outros esportes, mas sempre paralelo ao judô. Então, quando chegou na faculdade, estágio, trabalho, muita coisa, e foi ficando em segundo plano. Tem que dar mais dedicação. E até que um momento você acaba parando, mas assim, aquele sentimento nunca se apagou. Sempre ficou aquele sentimento de, cara, preciso colocar o kimono. Você olhava o kimono ali guardado, tem que treinar. E aí machuquei o joelho, e aí foi quando realmente eu
assim, não treinei mais, né? Ficava treinando mais jiu-jitsu. E aí, quando eu encontrei esse amigo meu, aí ele me convidou e eu, pô, quer saber, vou colocar o kimono e vou devagarinho. E aí fui treinando, senti, o joelho dava uma doída, mas ia. E aí, não parei mais, eu operei o joelho. Quando eu fui para o Mundial em Fort Lauderdale, eu fui, assim, meu objetivo maior era não me machucar, porque eu já tinha colocado na cabeça que ia lutar esse Mundial. Mas eu operei o joelho em abril. Em abril eu operei o joelho e fiz muita fisioterapia, exercício. Com 6 meses eu já estava lutando. Então lutei um campeonato, ganhei. Falei, eu vou. Não ganhei, logicamente, perdi. Mas assim, me senti bem lutando. E assim, agora eu vou colocar na cabeça que todo campeonato que tiver eu vou competir. Mas assim, foi assim, era o gatilho, foi esse meu amigo que me convidou e assim, eu só estava esperando, na verdade, era uma faísca, um convite assim, era só um empurrãozinho. E aí pronto, não parei mais. Isso certamente quando você vai no ICEI você encontra, né? Não só pelo Cris, mas pela intensidade do treino, né? O que não falta lá Sim, sim. faíscas, né? Alexandre, assim, como para quem está nos assistindo e não pôde assistir o começo ou vai assistir da metade em diante no canal do IGTV ou no canal do YouTube, 5 pilares estão apresentados de forma implícita no livro, mas que pautam todo o treino do ICI. Mente de campeão, ser evolutivo, nós por nós, ninguém põe a mão no meu kimono e o tema do dia de hoje, longevidade saudável. Depois que você retornou, se tornou um atleta veterano, tem participado dos M's, né? Já tem escalado os M's, né? O que você percebe, Alexandre, que a prática do judô como esporte contribuiu para a sua longevidade mais saudável, para a sua vida? Fala um pouco para nós sobre isso. O judô ele motiva a gente quando a gente começa a competir também, ele motiva a gente a superar seus limites. Mas para isso a gente tem que tomar cuidado com o corpo. A gente já não é mais criança, já não é mais garotão, então uma lesão pra gente, uma criança quando se machuca um garoto, no outro dia tá bom já, praticamente. Mas a gente como veteranos, o interstício é maior. Então eu sempre procurei me alimentar bem, né? Tenho suplementos alimentares, exercícios físicos fora do judô, né? Academia. E eu percebo isso que vem melhorando, a gente melhora o desempenho, né? Você consegue, não só no próprio esporte, como na vida também, a gente fica mais motivado. O judô, ele nunca me atrapalhou, sempre me ajudou. Quando eu treinava, minhas notas melhoravam. E meu desempenho no trabalho também. Se eu fico estressado, eu tenho que ir para o judô para dar aquela aliviada. E isso também é uma das coisas que melhora a longevidade, que é você controlar o seu estresse. Se você não ter essa resiliência em relação ao estresse, isso vai trazer muitos problemas de saúde. E assim, eu sempre, por causa do judô, tenho me preocupado bastante com a saúde. Alimentação, exercício. E eu percebo isso, também tem outra coisa, eu dou aula na faculdade, né? E quando eu falo, tô na sala de aula, alguns alunos me confundem com aluno, né? Acham que eu sou professor. Aí eu fico lá atrás sentado, primeiro dia de aula eu fico lá atrás sentado. Os alunos vão chegando, e aí depois me apresentam, pô, pensei que fosse um professor. Quer dizer, eu tenho 46 anos e não apresento que tenho os 46 anos. Então tem ajudado bastante o esporte. Não, fantástico, Alexandre. É muito bacana esse seu depoimento, porque é isso, né? No passado, e nem tão passado assim, as pessoas, competiam judô, paravam por causa da faculdade ou por causa de alguma lesão, iam trabalhar, se aposentavam mais cedo. Esse mundo acabou, né? Hoje você, vai ter uma profissão, vai ter outra, os modelos de previdência também não se sustentam mais, né? Então você pode estar economicamente ativo, né? E para isso o corpo tem que funcionar bem, né? Eu acredito, viu, Alexandre, que o tema dessa conversa hoje é muito importante para dar esta conscientização. Você, é muito legal falar que como professor,
como assim profissional aí da Infraero, né, percebe benefícios na prática do judô. Nós incentivamos a prática lá no ICI, por isso que é um pilar que está retratado no livro, essa longevidade saudável, é a gente, conseguir se alimentar bem, treinar, vai nos ajudar para ter um desempenho bom no tatame, né? Você vai classificar numa competição, vai lutar firme, vai fazer um bom treino, mas não vai se restringir àquelas horas, né? Vai se ampliar nas outras atividades que você faz. Sim. Você observa uma diferença em você quando você retornou ao judô, ou mesmo com outras pessoas que você conhece que não praticam, você percebe que há uma diferença? E se há, qual é? Sim, eu percebi que assim, em relação a. Eu fiquei muito mais ativo. Aquele marasmo que a gente passava só trabalho, meio que acabou, assim. Fiquei muito mais ativo, estava muito mais disposto a fazer outras coisas, então não fiquei só resumido ao trabalho. Você tem outras atividades, a preguiça meio que ela fica de lado, né? Então, eu acho que isso foi a principal diferença que eu percebi. Muito legal. Então me diga, e isso é importante também, né? Porque nós acreditamos, como eu falei para você, nada é obrigatório, mas a gente tem um time, Sim, acabou formando um time no ICI, né? Então a gente tem o claro. Antônio, por exemplo, que é preparador físico e cuida da condição física dos atletas. A gente tem o Fiore, que faz a reabilitação, o Dr. Felipe Donato, que contribui com a nutrição, e o Dr. Ítalo, que nós conhecemos no judô, mas ele assim, é a maior autoridade do Brasil na longevidade saudável. Ele propõe que tudo isso seja feito e também seja, a partir de uma certa idade, complementado com uma reposição hormonal, se é necessário. Muitos do ICEI fazem o pacote completo, né? Mas fala para nós um pouco, além do judô que você pratica, do jiu-jitsu que você praticou também, fala um pouco mais, acho que não só para quem faz judô, mas para quem está nos assistindo, como você trata esse tema da longevidade? Você falou que você se alimenta bem, controla o estresse. Sim. Explora mais um pouco esses pontos. Sim, assim, são coisas importantes que a gente tem que para melhorar a longevidade. Comer, se alimentar bem, né? Dormir bem, controlar o estresse, né? E assim, praticar atividade física e o suplemento alimentar. Acho que são os 5 pontos que são bem importantes. Então você saber organizar bem o seu dia para você, ao chegar ao final da noite ou início da noite, você já reduzir sua carga e ter uma boa noite de descanso. Já deixa o celular de lado, televisão, essas coisas que emitem energia que vai te deixar mais ligadão. Uhum. E manter um bom horário de alimento. Realmente, às vezes, o dia a dia da pessoa, dependendo da atividade, às vezes não é possível. Mas assim, eu acho que uma coisa importante é você ser determinado e ter uma disciplina. Eu acho que é uma palavra bem chave. De você, eu vou fazer minha alimentação, eu não vou ter tempo, mas eu vou preparar meu alimento, onde quer que eu esteja, vou puxar e vou almoçar. Então, essa alimentação é importante para quem é atleta, realmente tem que estar bem alimentado para manter o peso. A gente está competindo, tem que estar sempre mantendo o peso, porque é uma guerra sempre contra a balança, né? A gente sabe disso, é complicado, né? E os suplementos alimentares, claro, porque a gente chega numa idade que a gente não consegue repor naturalmente esses minerais, esses nutrientes. A gente precisa de um DX para você estar em um bom nível para poder ter um rendimento bom numa competição. E aí eu acho que é importante você ter o apoio de outros profissionais, né? Um endocrinologista, um médico do esporte, que vai te ajudar a manter essa alimentação e esse suplemento em níveis onde você pode ter um bom desenvolvimento numa competição, né? E, fora, logicamente, a prática do exercício. Não só o judô, como a
a malhação, né? Você fazer musculação para manter o tônus muscular, você fazer outro tipo de atividade, que você tem um pico de competição, e quando você chega, você para não, como é que eu posso falar? Não ficar muito longe, você quebra com outras atividades. Então, eu procuro fazer isso com o jiu-jitsu. Às vezes, o meu irmão é atleta de wrestling, e às vezes eu vou treinar com ele, fazer um wrestling. Então, essas coisas ajudam bastante. E melhora também, você acaba... Alexandre, acho que... Alô, pronto. Tinha alguém ligando para mim, eu já desliguei. E esses outros esportes que eu acho que são complementares, ajudam bastante. Uma vez eu estar num brasileiro, fui competir um brasileiro em Foz do Iguaçu, e quando eu estava lutando eu ouvi não sei, até hoje não sei quem é, mas eu via bem a voz. Não faz chão com ele, que ele é do Amazonas. Se for Amazonas e Rio de Janeiro, não faz chão porque os caras sabem jiu-jitsu. E assim, eu percebi que isso faz muita diferença e ajuda bastante. Mas basicamente é isso, alimentação, um bom exercício, prática de exercício, dormir bem, controlar o estresse. Claro, quem trabalha todo dia tem um nível de estresse e saber ter essa resiliência de como lidar com o estresse, né? Ter uma inteligência emocional, porque a gente é colocado em prova quase todo dia, alguém vai te provocar, não só no trabalho, como às vezes no trânsito, e é você saber ignorar aquilo ali, que não vai te trazer nenhum benefício algum, né? Você ignora, sublima e foca naquilo que te interessa. Então você consegue manter o nível de estresse reduzido e, claro, não reflete para a família nem para outro local, tanto no esporte quanto no trabalho. Alexandre, agora uma pergunta, né? De certa forma, essa live que nós estamos fazendo é uma forma de tentar promover um lançamento, um conteúdo de valor para aqueles que praticam artes marciais ou para quem quer ter acesso a uma boa história, mas estamos fazendo à distância por conta da pandemia, né? Eu queria te perguntar, como que você enxerga que a gente consegue promover a longevidade saudável dentro de um momento pandêmico como nós estamos vivendo? Então, eu acho que em relação a falar em exercícios, eu acho que em relação a isso a gente pode usar a tecnologia, né? Como a gente estava fazendo, inclusive esse evento funcional, ele veio também com esse objetivo, que é de você manter, principalmente os veteranos, né? Que manter sempre estar em movimento, porque a gente sabe que com essa pandemia as pessoas acabam se desmotivando, ficam em casa, vendo televisão, e aí o exercício que faz é só na mão, modificando o controle da TV. Então, quando a gente teve essa ideia junto, né? Quando a gente teve essa ideia, e isso causa também até uma depressão, o cara entra em depressão porque não tem nada que fazer, fica ali confinado. Então, quando a gente teve essa ideia, o Cris gostou bastante, e ele foi assim um diferencial em juntar toda essa equipe Fiore, todo mundo, Sensei Merino, e a gente colocou esse evento, e a gente acha que a tecnologia ajudou bastante, de você juntar, agregar todos os veteranos e tirar do marasmo, voltar a treinar, e assim, o feedback foi muito bom. Todos gostaram, todos se motivaram, pessoas que estavam paradas, Sensei, pessoas que estavam paradas há muitos anos, se sentiram motivadas em voltar a treinar. E assim, continuam fazendo exercício, e hoje em dia eles não vê a hora de acabar essa pandemia para voltar para a academia para treinar. Que bom. Então, foi além da expectativa. Então, acho que a tecnologia, claro, com os bons profissionais, pessoa bem focada e com um bom planejamento, ele ajuda você, no caso de exercício físico, a manter esse nível de exercício, assim, garantir também a longevidade. Perfeito. Um abraço para o Sensei. Um abraço para o Sensei Velosa que entrou aí. Velosa, grande campeão mundial. Campeão mundial. Faremos uma live sensacional para lançar Os Incansáveis na semana que vem. Mas, Alexandre, fantástica a sua trajetória. Eu quero parabenizá-lo, Obrigado. porque
não só você conquistou tudo que conquistou, mas tem essa questão geográfica que às vezes é mais difícil, né? Você se deslocar para os grandes eventos, né? Mas você está firme, sempre presente. Quero reiterar que o ICI é a sua casa, você é um agregado incansável de coração, será Muito obrigado. muito bem recebido lá e as suas dicas, os 5 pontos são fantásticos. Não é fácil, é um momento, de certa forma, você colocou muito bem, depressivo, mas se cada um fizer um esforço, a gente sai dessa melhor. E para ajudar, eu espero que crie esse interesse, adquiram a obra Os Incansáveis. Basta enviar e-mail para contato@icijudô.com.br. Uma história empolgante que vai falar sobre este pilar que o Alexandre dividiu conosco hoje, da longevidade saudável e também dos outros 4 pilares que o ICI é responsável. Alexandre Leocádio, grande atleta do norte do país, agregado incansável, hoje nos deu uma aula sobre longevidade saudável. Muito obrigado, camarada. Eu que agradeço, obrigado, foi uma honra pelo convite. E é aquilo que você falou mesmo, a gente tem que se manter unidos, né? Como você falou, nós por nós, eu acho que cabe muito aí também de um motivar o outro a não ficar parado em casa, né? Fazer exercício, e assim a gente consegue avançar e manter um nível de saúde adequado. Valeu, camarada. Valeu, senhor, um abraço.